Conselho para o momento atual. Descubra agora um conselho para o seu momento atual. Escolha uma opção. Opção 1, cianita azul. Opção 2, quartzo verde. Opção 3, citrino. Pause o vídeo para fazer a sua escolha. Para quem escolheu a opção 1, cianita azul, saíram as cartas do carro, do 3 de espadas e da lua. O carro aqui, abrindo sua leitura, fala de um momento de muito movimento, muito direcionamento. Então, é uma fase em que você vai estar com muita motivação, né? Vai estar no controle, com muito otimismo, poder pessoal. Vai estar numa busca do equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, equilíbrio do lado luz e do lado sombra, né, e com muita força de vontade para agir, né. Tem muita mudança chegando, mudanças com velocidade, né, e muito sucesso à frente. É uma fase em que você vai se sentir muito no controle, né, com muita força de vontade para superar os desafios, com muita potência, e tem muitas oportunidades também surgindo no caminho. Tem muita vitória, é uma fase de muita ação, então se prepara porque tem acontecimentos rápidos chegando aí na sua vida. E aqui, o 3 de espadas no conselho do que fazer seria encarar uma verdade de frente, talvez algo doloroso que precisa ser visto, né? Que não pode mais ser empurrado para debaixo do tapete, nem empurrado com a barriga. Precisa ser visto, né, para que seja resolvido, para que seja enfrentado, né, e transmutado. Então, não é mais momento de fazer vista grossa, né, para algo que ainda ali está reverberando, né, algo dolorido. É hora de encarar, né, para que seja expurgado, né, para que seja curado. E o conselho do que não fazer, saiu aqui a carta da lua. Pede para que você cuide para não entrar em ilusões, em preocupações, para não ficar aéreo, viajando, sabe? Cuidado com as distorções da realidade, com a falta de clareza, né? Busque entender as situações com verdade, né? Sem ficar imaginando, sem ficar com teorias equivocadas, né? Cuidado com os vitimismos, cuidado com o pessimismo, com excessos emocionais, com a confusão mental. Enfim, a carta da lua pede para que você cuide bastante da sua saúde mental. Espero que tenha gostado da tiragem. Essa foi a opção número 1. E aqui, para quem escolheu a opção número 2, quartzo verde, saíram as cartas do 4 de ouros, 2 de paus e o 4 de paus. E aqui, o 4 de ouros, abrindo aqui sua leitura, fala de uma fase que talvez você precise poupar recursos, saber guardar, saber proteger seu dinheiro, saber se proteger. O 4 de ouros, né? O naipe de ouros, ele fala das questões da matéria, né? Então, pode envolver dinheiro, estudos, saúde. Então, fala uma fase assim que talvez você precise se proteger, né? Não deixar ninguém tirar nada de si, se cuidar, se proteger, se valorizar, se guardar, né? Fala também de estabilidade. Então, pede prudência em relação aos recursos. E aí o conselho, né, do 2 de paus, no que fazer, seria escolher, saber escolher, né, fazer essas escolhas de alma. Tem caminhos possíveis, talvez 2 ou mais caminhos, então precisa de uma atitude corajosa para fazer essa escolha, né. Tenha consciência dos recursos, os recursos, lembra do 4 de ouros? Tenha consciência dos recursos que você tem para que você faça essa escolha de maneira consciente. E aí, o conselho, né, do que não fazer, saiu aqui o 4 de paus. É uma carta que fala da necessidade de apoio constante. Então, o que não fazer nesse sentido, tá? Não tome atitudes baseadas no que os outros acham, do que os outros pensam, né? Reflita bastante, né? O conselho dos outros podem ser válidos, né? Mas quem deve decidir é você, né? De acordo com o que você sente, com o seu coração. Então, pede muito essa análise, né, do que você quer, do que você sente, sem que seja baseado no que o outro quer por você. Essa foi a opção 2, espero que tenha gostado. A opção número 3, citrino, saíram as cartas do Rei de Espadas, 8 de Espadas e da Sacerdotisa.
O Rei de Espadas, ela vem indicando, né, uma fase de mais independência, né, uma fase mais racional, mais focada nos seus objetivos, um pouco mais decisivo, né, uma fase mais independente. Talvez seja uma fase que você esteja mais emocionalmente ou fisicamente distante, né, mas é com esse foco aí nos seus objetivos, no que você quer, nos seus planos, né, concretizar os seus planos. Tem um foco bem forte aí nesse sentido, né, de não querer que os planos sejam desfeitos, né, não querer que saiam dos trilhos esses planos. E aí o que fazer, né, saiu outra carta de espadas, 8 de espadas, né, falando assim, preste atenção nas suas crenças limitantes, né, tome consciência do seu poder de escolha. Você está numa fase de bastante independência, né, então usa isso para se livrar das amarras, né, do que te prende emocionalmente, né, o que te deixa em situações que te causam limitações. Então é uma fase, aproveita essa fase aí mais racional, mais objetiva, para fazer cortes mesmo do que não está servindo mais, do que está te aprisionando. E aí o que não fazer, né, saiu a carta da sacerdotisa. Cuidado com o isolamento, né, talvez você esteja nessa fase tão fria que acabe ficando um pouco mais isolado, estagnado. Cuidado com a solidão, um pouco mais recluso, né? Então pede para que você não se isole nesse momento, né? Apesar de que você está focado nos seus objetivos, talvez você não esteja com tanta paciência, né, para socializar para as pessoas, mas pede para que você faça o possível, né, para que você não fique recluso, tá? Para que você não fique isolado nesse momento. E essa carta aqui da sacerdotisa, né, ela pode estar falando também cuidado com a estagnação, né, de você ficar refletindo tanto, né, porque as cartas de espadas elas falam muito do mental. Cuidado para você não ficar só refletindo, né, imaginando, tendo as ideias, mas não partindo para a ação, né? Então não fique na estagnação, não fique na passividade e pede para agir, né? É uma fase de que precisa ter esse movimento, né? Essa ação mesmo na vida. Essa foi a opção número 3, espero que tenha gostado. Essas foram as leituras, espero que tenha gostado. Curte, comenta, compartilha e gratidão por assistir.